Cruzando as Conversas. Oferecimento: Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Defendendo quem protege você. Porto Color. E você que gasta muito em farmácia, sabia que os maiores descontos do mercado estão no Clube do Remédio? www.clubedoremedio.com.br. Boa noite, eu sou Guilherme Macalossi e você está acompanhando aqui na RDC mais uma edição do Cruzando as Conversas, trazendo para vocês a análise dos assuntos mais importantes do dia, a perspectiva dos nossos convidados aqui nos estúdios e também através de videoconferência de segunda a sexta, sempre às 22h15, o nosso programa logo após o Dois Toques. Você nos acompanha pelas redes sociais, em todas as plataformas. Estamos no Instagram, no Facebook, no Twitter e no YouTube. E também através do nosso podcast, que você encontra e pode fazer o download no Spotify, Google Podcasts e demais agregadores. Também no nosso site rdctv.com.br. O nosso programa para você acompanhar offline no seu smartphone, fazendo download. Online, offline, o Cruzando as Conversas está sempre com você, para lhe trazer informação e perspectiva. E também no Rio Grande do Sul, nas principais praças, a RDC TV se faz presente nos canais 24 e 524 da Claro Net. O nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. De Porto Color, soluções gráficas. A Porto Color atende pelo WhatsApp e você pode ter os serviços da Porto Color na sua casa através das redes sociais, bastando para isso procurar pela Porto Color nas mais variadas plataformas. E também de Clube do Remédio. Acesse www.clubedoremedio.com.br, tenha acesso às maiores ofertas, aos maiores descontos em produtos farmacológicos. É isso aí, você coloca lá o produto que você quer pesquisar e o Clube do Remédio faz a mágica. Você encontra ali as melhores ofertas. Economize com o Clube do Remédio. O programa de hoje traz uma entrevista especial com o deputado estadual Frederico Antunes, que é um grande conhecedor do Legislativo, tem uma vivência pública aqui no nosso estado que é única. Trará aqui a perspectiva dos assuntos da Assembleia, alguns polêmicos que foram tratados ao longo de 2020, outros que certamente gerarão debate em 2021. E também, obviamente, a sua visão sobre a política, sobre a economia, num momento em que nós enfrentamos a segunda onda do Covid-19. Hoje o Brasil registrou mais de 1.200 mortes e 63 mil novos infectados. Apesar disso, há a esperança da vacinação. Então é nesse contexto que a nossa entrevista se dá. E eu gostaria de agradecer de imediato a participação do deputado Frederico Antunes, a quem eu cumprimento aqui na abertura do nosso programa. Deputado, bem-vindo, boa noite. Boa noite, Macalossi. Prazer estar aqui junto com vocês. Satisfação de poder estar também junto com o Armando Burdi, esse jornalista, que eu reconheço como um dos mais importantes jornalistas do estado do Rio Grande do Sul, por que não dizer do Brasil. E também com o Cláudio Andrade aí, poder te rever, Cláudio. Prazer estar contigo. Prazer. Eu estava vendo aqui a abertura do Macalossi. Sensacional, né? É um negócio fora do comum, rapaz. Eu estava prestando atenção também. Tem um talento. Porque a pessoa que está nos assistindo aí, acha que tu está com telepronto ali para poder fazer. Não tem telepronto. É um negócio fora do comum. É no improviso. Então, eu tenho aqui a oportunidade de pessoas mais experientes, como o Armando, tu, Cláudio, e esse talento, né? É verdade. Que é o Macalossi. Fiquei com essa abertura, podcast, só, deputado Armando... Deputado... Podia ser deputado Armando Burdi. Tu até me desconcentrou aqui com os elogios, deputado Frederico Antunes. Gostaria de agradecer, então, pelas palavras gentis também. Tenho certeza que vai ser uma noite muito profícua aqui para o público e também para todos que estão na mesa. Então, muito obrigado aí por ter atendido o nosso convite e, novamente, aí, o prestígio da presença. E, claro, como antecipou o deputado Frederico Antunes, estão aqui colegas queridos, Cláudio Andrade, apresentador do Portal RDC, que eu tenho o prazer de participar às tardes também. Cláudio, com certeza. Bem-vindo, boa noite. Prazer estar aqui. E também o nosso querido Armando Burdi, jornalista e comentarista político da RDC. Boa noite, Armando. Boa noite, muito obrigado pelo convite, Macalossi, a oportunidade de reencontrar o ilustre deputado e amigo Frederico Antunes. A pandemia nos afastou, mas
Antes da pandemia, era um encontro quase que diário no seu gabinete como líder tão atuante, inovador como líder do governo, uma grande fonte. E estamos aqui por uma conversa que eu acho que trará bons resultados. Muito bem. E vamos começar falando sobre um assunto polêmico em 2020, deputado Frederico, que foi a votação da majoração dos tributos, que consumiu um tempo bastante grande de discussão e que remete, inclusive, ao projeto de reforma tributária que foi enviado pelo governador Eduardo Leite para a Assembleia Legislativa. O projeto acabou sendo retirado de pauta, porque não conseguiu construir dentro da Assembleia uma maioria. E depois, no ensejo do debate sobre a questão dos tributos, daí específico a majoração das alíquotas, muito do que havia sido discutido acabou sendo rediscutido. E, no fim das contas, o texto aprovado foi de uma emenda do Partido dos Trabalhadores. E eu lhe pergunto, houve uma série de erros relativos à condução desse projeto, desde o momento em que eles saíram do Palácio Piratini e foram à Assembleia, como, por exemplo, vou mencionar aqui, o fato de ele ter ficado em regime de urgência. Não foi uma tentativa um tanto quanto assodada de aprovar o texto? E depois a segunda parte da pergunta, a aprovação da emenda do PT. Isso não dá para a oposição, para o PT, uma carta na manga na disputa eleitoral de 2022, em que provavelmente eles falarão que salvaram o governo de si mesmo e que as realizações que foram feitas a partir de então se devem ao espírito democrático do Partido dos Trabalhadores mais do que a competência daqueles que estão no poder ou que compõem a base? Essa é a minha pergunta inicial. Macalossi, em primeiro lugar, o ano 2020 foi polêmico na plenitude. Muito bem. Um ano pandêmico, um ano ímpar no mundo. Então, por si só, ele foi polêmico. Como tu resolver uma epidemia jamais vista sem ferir interesses, salvando vidas, que é o mais importante. Então, não foi a reforma tributária que foi polêmica. O ano 2020 foi polêmico. E 2021 será também uma sequência de questões difíceis. Como difícil é a vida do Rio Grande, tendo sido aprovado por unanimidade na Assembleia uma lei orçamentária para o ano 2021, prevendo um déficit de 8,3 bilhões de reais. Eu me lembro, porque eu estou cumprindo meu 6º mandato, eu me lembro que em alguns momentos que o orçamento não era real, havia sempre um questionamento sobre os valores que eram postos da expectativa orçamentária para o ano seguinte, que sempre é votado no ano anterior. Dizendo que aquilo não era verdade, que o Estado não tinha déficit. De um tempo para cá, ninguém mais discute o déficit. Todo mundo tem certeza que o Estado é deficitário. E mais do que isso, que os números podem ser para menos e não para mais. O déficit que nós prevemos para 2021, ele poderá ser para menos, porque nós não estamos contando as mudanças que aconteceram no Fundeb e não estamos contando também com a necessidade de começarmos a cumprir uma dívida que o Estado tem, que está sob liminar, que são as dívidas com os precatoristas. Os precatoristas. Perfeito. Bom, nós fizemos reforma administrativa, reforma previdenciária, mexemos em planos de carreira, fizemos privatizações, nós fizemos mudanças em códigos que eram necessários, como o Código Ambiental. Não deixamos de dar razão à necessidade de investimentos mínimos necessários, apesar de não termos recursos, mas fizemos aquilo que era possível para fazer com que estradas fossem arrumadas, dívidas que vinham ao longo do tempo sendo constituídas fossem pagas. Não podíamos deixar de falar também sobre a questão da mudança na matriz tributária do Estado, que deveria ter sido feita em nível nacional.
e que ainda não foi feita. Sim. Por quê? Porque nós temos um desarranjo nessa questão fora do comum. Absurdo. Nós disputamos com Santa Catarina, Paraná e os demais entes dessa federação estaduais como se nós fôssemos adversários de tribos diferentes. Nós somos de uma tribo só, nós somos brasileiros. E nós disputamos com eles fazendo uma verdadeira guerra fiscal. Isso leva a dignidade, ela migra a dignidade, muitas vezes, por esta guerra fiscal. E dignidade é algo que, inclusive, está escrito no artigo 1º da Carta Magna Brasileira. A necessidade do cumprimento para a manutenção da dignidade humana. E nós descumprimos isso por prazeres de fazer com que estados tirem de outros estados a possibilidade do desenvolvimento. Então nós temos que mexer nisso. E quem tem que mexer nisso? A União, que é o ente maior. Como não foi feito e não está sendo colocado como... Está lá parado. Está lá parado. Os estados também começaram a ter que fazer as suas alterações. E nós propomos alterações, mas sempre numa escala, numa sequência. Fizemos primeiro aquilo que era necessário, cortar vantagens, privilégios, mudar sistemas na área administrativa. Fizemos a reforma previdenciária que nos trazia e nos traz ainda um montante de déficit fora do comum. Nós tínhamos um déficit até o ano 2019 de 12 bilhões de reais, ou seja, 1 bilhão de real por mês, o Estado, através do seu caixa, tinha que cobrir a dificuldade de não termos os valores para cumprimento da Previdência Pública. E, logicamente, não tendo a União feito a sua parte em relação à alteração tributária, o Estado também encaminhou, não no período que queríamos, o governador Eduardo Leite queria fazer a reforma tributária no início do ano passado, mas começou a epidemia. Nós mandamos uma proposta para o parlamento com conceitos firmes, transparentes, de uma reforma tributária. Não sei se foi por causa da pandemia, não sei se foi por causa do ano eleitoral dos municípios, eu não sei se por o tema ser tão complexo, não houve um entendimento sobre o texto original. Fizemos uma consulta, através de várias reuniões, sobre o que deveria ser feito, se não o original. E daí ressalta a minha pergunta, né? Porque tu tinha o contexto da pandemia, tu tinha a questão da eleição e tu tinha a falta de um projeto federal de reforma tributária sendo discutido a fundo. Daí o governo apresenta o projeto estadual e bota regime de urgência. Então, porque se tu não fizesse o regime de urgência, tu descumpria o período necessário do ano fiscal. Então, nós colocamos isso depois do recesso de julho, tendo que votar até o dia 1º de outubro, porque senão não cumpria a famosa noventena. Enfim, foi o que restou no calendário. E durante esse período fizemos inúmeras reuniões, o governador andou por todo o estado do Rio Grande do Sul, falamos com entidades, todas as categorias, segmentos organizados, público e privado, o parlamento fez uma subcomissão especial, participamos de todas elas, as reuniões, ouvindo críticas, ouvindo sugestões, ouvindo, inclusive, reconhecimento da necessidade de mantermos algo que estava escrito no texto original, mas não conseguimos constituir uma maioria regimental, para deliberarmos. Sim. Demos um passo atrás, porque a vida é assim. A vida a gente sonha em querer fazer algumas coisas, quando a gente não consegue, o melhor é não desistir quando é fundamental fazer.
é tu dar um passo atrás. Reconhecer que aquilo não foi possível. Reestudar a forma e a estratégia de recolocar, porque aquilo não pode deixar de ser debatido e não poderá deixar de ser debatido agora, nem no ano que vem, nem nos próximos anos. Tipo batata quente, ela vai ficar na tua mão ou na mão de alguém que chegar. Mas vai continuar esquentando. Vai continuar esquentando. E aí nós então, no final do ano, resolvemos mandar o projeto não de majoração. Não é uma correção, é um comentário. Sim. Tu falasse majoração, Falei inclusive algumas errado. pessoas gostam. Não é errado. Falei errado. Não é errado, Mas não é o termo técnico correto. porque a majoração em relação ao que é original. Original. O mantenimento das Mas alíquotas. são 6 anos de manutenção de alíquotas majoradas. O que nós fizemos? Vamos reduzir aquilo que é possível. Vamos pegar a alíquota média, modal, e vamos reduzir para 17,5%, porque a original é 17%, então 18% para 17,5%. Vamos manter as blue chips, chamadas blue chips, né, que são as telecomunicação, energia e combustível, para que a arrecadação não tenha uma queda abrupta e falte o essencial. Inclusive, eu me lembro de um secretário da Fazenda de Minas Gerais, que participou de uma das reuniões que nós fizemos da subcomissão que tratava a reforma tributária, que ele dizia o seguinte: o que nós não podemos jamais é aumentar os desequilíbrios. Nós temos que ser agentes em busca do equilíbrio. Equilíbrio no sentido de manutenção do essencial e, consequentemente, de uma vida desejada por todos. Não só por quem é funcionário público ou quem tem a grande missão, É o que a gente a conversava heróica antes, missão de ser sobre investidor empreendedor. sobre o fundamental e o que se gostaria. Então, né? aí nós fizemos essa proposta, colocamos dentro dela a manutenção de retirarmos a diferença de alíquota de fronteira, que eu tive a honra de ser o proponente de um projeto em 2012 ou 14. 13. 13, 14, 12, 13, 14, por ali. Porque ele começou, nós aprovamos, foi promulgado, que não foi sancionado pelo governo na época, e não foi cumprido pelo governo da época, e não foi cumprido pelo governo seguinte, que era a retirada dessa chamada diferença de alíquota que do Mampituba para cima, todo produto que entra, principalmente para micro e pequena empresa, ele tem que pagar a diferença das alíquotas do estado de origem para o estado nosso. Então nós temos 6%, tínhamos 6%, agora como vai diminuir para 17,5%, são, no caso, 5,5% de diferença da necessidade do agente do Simples, empresário do Simples, ter que pagar antes de vender o estoque. Sim. É mais do que o Simples. Então, nós estamos com isso já novamente fixado em lei. Os micro e pequenos empresários, que a maioria dos empresários do estado do Rio Grande do Sul que estão nos assistindo, eles, a partir do dia 1º de abril, eles não terão mais que pagar a diferença da alíquota de fronteira. E também a alíquota interna, que era uma outra necessidade que nós tínhamos de fazer, que é a diminuição também de 18% para 12%. Não mexemos em PVA, não mexemos em TCD, né? Não fizemos outras questões mais profundas. E tivemos sim uma emenda do Partido dos Trabalhadores, que nesse aspecto, Guilherme, eu quero te dizer que eu não vejo partidos nessa posição. Mas eu li a justificativa da emenda do PT, era esculachando o governo. Não, quando tu vota, tu não vota justificativa. Claro. Tu vota em projetos. Claro. Mas tu está dando uma arma para o teu adversário. A justificativa tu pode fazer verbal. Inclusive, eu ouvi muitas justificativas da negativa de nós votarmos isso, verbal, de deputados, que hoje estão publicando nos suas mídias aí, que foram autores de emendas no orçamento aí para poder beneficiar uma série de municípios. Nada contra isso, porque isso faz parte do jogo. Mas, enfim, eu acho que o orçamento é um só. Ele não tem dois orçamentos. O Partido dos Trabalhadores, o que ele fez é reconhecer que o essencial não podia faltar. E deu um tempo de um ano. Nós podíamos, inclusive, ter subscrito uma emenda conjunta, não fizemos. Por quê? Porque nós deixamos ele ter a autoria dessa emenda. E o que ele propôs de contrapartida à emenda? Que o Estado não perdesse o momento de imunização
da coletividade do povo gaúcho. Como é que um governador vai negar isso? Se é tudo que nós estamos falando hoje, que é tudo que nos traz novamente uma vida normal, que é a segurança da pessoa não ter mais o sofrimento de sair nas ruas com pânico de ser aí contaminado pelo Covid. Então, aprovamos isso, foi o ano que deu, mas, como sempre, o possível é a meta do agente político. Muito bem. Cláudio, quer fazer gostaria de pegar vai lá, Cláudio. Vamos para a ordem da mesa aqui, só para pegar o gancho. Faz mais tempo que não vem, faz a primeira pergunta. Obrigado. Só para pegar o gancho aqui da pergunta do Guilherme, para o meu querido amigo deputado Frederico Antunes, a questão do fôlego que o governo vai ganhar agora com essa alíquota, mantida essa alíquota. A gente estava falando antes ali sobre a questão da competitividade, falamos sobre Santa Catarina. É verdade que, sem querer instigar, a gente já falou que tem o ente federal que deveria se envolver nisso, sem querer entrar tanto no mérito, mas o fato é que a gente tem perdido terreno para Santa Catarina, né? Muitas vezes na questão dos impostos, emplacamentos de carros, a questão da abertura das empresas. Mas agora o governo teve esse fôlego aí. Eu lhe pergunto, deputado, até quando? Projetos para 2022, será que isso aí vai manter, tendo em vista a pandemia, uma queda de arrecadação, problemas, como você comentou, fora do comum, mas até quando a gente vai ter esse fôlego? Será que o Estado vai poder sair um pouco dessa inércia, vai poder voltar a investir, a gente vai poder ter um crescimento? Porque vão ter que discutir isso aí de novo, né? A gente estava falando fora do ar ali sobre a questão da Previdência, sobre a questão da folha com os aposentados. Será que a gente vai ter fôlego para quanto tempo aí? Até o final, será que a gente vai ter que continuar com essas alíquotas? Como é que vai ficar projetos para 2022, já que a gente está entrando agora em 2021? Só para ressaltar que hoje o governador anunciou o pagamento das folhas em dia até abril. Né? Sim. Até abril. Sim. Aí já dou os parabéns para a Assembleia Legislativa. O governador também comentou que a Assembleia fez o dever de casa lá e devolveu o orçamento para o governo do Estado. Vai lá. Em relação à folha, é uma obrigação do Estado fazer o pagamento, assim como das empresas pagar seus funcionários em dia. Então, o Estado não está fazendo nenhum, vamos dizer, favor. Sim. Ele está fazendo a sua responsabilidade. Está cumprindo com a sua crise que é preciso anunciar que vai pagar em dia. Enfim. Isso demonstra o quanto nós estamos com dificuldades, né? Que quando a folha é paga em dia, a gente faz uma festa. Que era uma coisa que deveria ser comum, normal. Olha só, essa comparação com Santa Catarina às vezes me incomoda, porque não é bem assim. Se tu olhar na matriz tributária geral, Santa Catarina não tem uma vantagem em relação a nós. E os outros estados também. Pega a matriz de todos os tributos que são cobrados e as alíquotas que são colocadas em impostos, e tu faz na planilha geral dos impostos. Nós não temos tanta, o pessoal se apega muito ao carro, tanta diferença em relação a isso. Agora, por incrível que pareça, o Estado do Rio Grande do Sul, através da gestão que o governador Eduardo Leite está dando continuidade, porque nós damos continuidade à gestão anterior do Sartori. Continuidade, nós estamos evoluindo em algumas coisas que não foram possíveis ser feitas lá. Então, eu acho que isso já é um grande feito. E essa evolução foi possível porque a legislatura anterior da Assembleia talvez não fosse tão adepta do reformismo. Era mais refratária. Eu podia dizer porque não tinha um líder do governo como tem agora, mas eu estou brincando contigo. Eu acho que também. O que há, na verdade, é um aumento de convicção. Ninguém faz mudança sem convicção. Sim. E eu acho que houve uma evolução de uma grande convicção. O Estado não pode continuar sem mudar. O Estado tem que mudar definitivamente. E aí houve uma legislatura nova, entraram muitos parlamentares novos, outros que estavam se deram conta e tiveram a convicção de que não podia continuar isso. E aí a gente conseguiu avançar. Né? O Rio Grande do Sul está fazendo chamadas e está tendo respostas em projetos de concessões, de parcerias. Sim. Agora, alguns dias atrás, o Rio Grande do Sul conseguiu fazer com que houvesse interesse na concessão da 287, que liga Tabaí a Santa Maria, com
né? Como é que chama? Eu ia falar em preço, mas não é. O ágio? Um ágio, né? Que foi... Aliás, o ex-secretário Bruno Vanuzzi esteve aqui semana passada no Cruzando e explicou tintim por tintim. Deu uma aula. Não, o Bruno é craque. E nós estamos fazendo parcerias na área do saneamento com a nossa companhia estadual, a Corsã, e avançando num tema caríssimo. Inclusive, eu tive a honra de ser secretário de Obras Públicas e Saneamento do Estado do Rio Grande do Sul, fui presidente do Fórum Nacional de Saneamento e aprendi o quanto o saneamento realmente ele é fundamental. Sim. E nós estamos fazendo parcerias não importantes. Não é obra que não dá voto, né? Pois é, está enterrado. Tem essa mania de... Nós estamos fazendo obras, por exemplo, de linhas troncos de transmissão de energia, que sem elas nós não conseguimos ligar a nossa capacidade produtiva energética limpa, eólica, fotovoltaica, gás. Tudo nada, isso é necessário. porque nós estamos com esgotamento. Sabe quanto nós estamos investindo? 5,6 bilhões de reais. 5,6 bilhões de reais. E ficará pronto até 2023. Opa! Isso começou no Sartori. É bom dizer isso também. Nós demos sequência a isso. Tá aí. E, enfim, nós estamos com muitas dificuldades postas no orçamento, nas finanças do Estado, por ações que são ações que chamam a atenção, inclusive, de outros estados brasileiros, de mudanças necessárias feitas através de reformas, tendo responsabilidade, consequentemente, segurança de pessoas que venham a investir no estado do Rio Grande do Sul. Hoje a Gol esteve aqui, a empresa Gol, assim como a Azul já fez alguns dias atrás, e veio trazer para o governador. Governador, nós queremos começar a voar do interior do estado do Rio Grande do Sul. Eu tenho a honra de ser presidente dessa frente parlamentar dos voos regionais, porque a aviação regional não é mais para a elite. Sim. A aviação como um todo, civil, não é mais para uma elite, ela é pública. Todo mundo usa aviação pública, é uma necessidade. Então nós começamos a voar do interior do estado do Rio Grande do Sul para o grande centro do Brasil, São Paulo. Santa Maria, Pelotas, Uruguaiana, Santo Ângelo, além de Passo Fundo e Caxias, que já existem. E a Azul está fazendo 14 rotas regionais ligando cidades do interior com Porto Alegre. Hoje nós temos 4. Começa Uruguaiana e Santo Ângelo agora dia 1º. E vai anunciar dia 12, que eu estarei com o governador em Campinas, mais 10 rotas. Turismo. Isso é turismo, é uma indústria que hoje no mundo inteiro funciona gerando emprego, principalmente para jovens e jovens mulheres. E nós estamos trabalhando no estado do Rio Grande do Sul para ele ser atrativo, para que as pessoas queiram vir investir, fazer seu negócio e as pessoas ficarem no estado do Rio Grande do Sul. Temos ainda uma série de coisas para fazer, mas o caminho está sendo porque trilhado. Sem dinheiro, eu lhe perguntei, porque sem dinheiro não adianta. Vamos continuar a roda com o Armando, porque eu tenho certeza que tem muitas perguntas. Deputado Frederico Antunes, o senhor estava falando em desenvolvimento do interior e eu acompanhei o seu trabalho, difícil de ser concretizado, mas hoje, graças ao seu trabalho, à sua intervenção, as suas infindáveis idas a Brasília, nós temos um conjunto de free shops. Qual é a perspectiva desses free shops no ano de 2021? Quantos já existem e quantos estão por abrir? Bom, o Rio Grande do Sul tem o maior número de free shops abertos em cidades gêmeas de fronteira, que são 33 dos 5.500 municípios que tem no Brasil, mais ou menos isso. Só 33 podem ter zonas francas com lojas free shops, como nós temos do outro lado do Uruguai, vendendo para brasileiros, inclusive. E Uruguaiana, minha cidade de origem, ela tem 7 lojas free shops, que é o maior número de lojas por cidade das 33 cidades gêmeas do Brasil. O que está acontecendo, Armando? Nós estamos nos tornando um polo de free shops que atraem o turismo de compra. E o turismo de compra é o que mais cresce no mundo, porque as pessoas não se dão conta, às vezes, eu, por exemplo, já fiz 2 vezes a caminhada de Fátima, mas tu vai a Fátima e compra. Tu vai estudar durante um período em determinado local e compra. Tu vai trabalhar e compra. Ou seja, tu não deixa de comprar, principalmente quando tem atratividade da diminuição de preço por isenção tributária. E isso faz com que haja uma cadeia produtiva que cresce em torno
Uruguaiana, por exemplo, teve o anúncio, já está sendo construído, o primeiro hotel com bandeira internacional, que é o hotel da rede Accor, o Ibis, além dos hotéis que já existem lá. Uruguaiana, não só os voos regionais que estão voltando, Uruguaiana tem uma série de empresas que foram para lá para abrirem bares, restaurantes e outros tipos de serviços, barbearias, cabeleireiros, etc. e tal, que foram redes, se instalar. Por quê? Porque tem uma circulação maior de pessoas. E o comércio tradicional está ganhando. Porque tu não vende colchão em free shop. Tu não vende uma série de produtos em free shop. Então tu compra do lado. Então tinha um Patrício, um árabe, que dizia para nós lá em Uruguaiana, Mohamed, alguma coisa, que ele dizia o seguinte: Patrício tem que ter pessoas que passam na frente da loja. Porque se passa na frente da loja de Patrício, Patrício chama. Se não tem pessoa na frente da loja que passa, Patrício não tem quem chamar. Então, se passar na frente, chama. Todo mundo ganha. Então, todo mundo ganha. Eu acho que essa situação, ela estanca algo que é um negócio terrível, né? Que é a migração. A migração de pessoas. Coisa que está acontecendo na fronteira durante muito tempo. Tanto é que eu me dediquei a esse projeto, de levarmos um atrativo como compensação que outros lugares não podem ter e nós podemos, porque anteriormente, a esse projeto dos free shops, era o contrário. A fronteira não podia nada, porque tem inclusive a famosa faixa de fronteira dos 150 quilômetros da beira do território para dentro, que muitas coisas não podem ter, que o outro lado pode ter. Então nós temos que ter uma compensação, alguma coisa tem que ter para as pessoas voltarem a querer ficar na sua terra. Sim, não é porque ninguém gera filho para ir embora. Para ficar longe. Todo mundo quer que seus filhos fiquem perto. E o que estava acontecendo, e aconteceu muito, é das pessoas começarem a sair em busca do quê? Da sobrevivência. Então nós começamos a fazer ao contrário agora. As pessoas estão querendo ir para lá porque tem espaço para trabalhar e as pessoas de lá estão tendo oportunidade de se qualificarem e estão tendo curso de qualificação para ficar lá. Já está se notando o reflexo disso econômico naquela região? Tá. Tanto é que no ano passado, só em Uruguaiana, nós tivemos um crescimento de 45 milhões de reais de vendas nos free shops. Opa. O orçamento de Uruguaiana deve ser algo em torno de 300 e poucos milhões de reais hoje. É uma bela proporção. Na pandemia. Na pandemia. Isso com um ano que muitas dessas lojas tinham aberto há pouco tempo. Sim. E o circuito todo está ganhando, né? Em relação ao circuito que eu digo, o circuito da região. Porque a Planalto, por exemplo, vou fazer agora aqui um merchandising para o nosso querido Pedro Teixeira, porque é ele que foi o primeiro que colocou os ônibus à disposição para fazer o bate-volta. Vai começar no dia 5 agora, né, Cristiano? Então, Porto Alegre, Santa Maria e mais uma cidade já estão com ônibus que vão para lá, a pessoa faz aquela famosa ida e volta. Né? Agora começam os aviões, começam a funcionar a partir do ano que vem, e do dia 1º de fevereiro. E o Jaguarão está ganhando com isso. Todas as cidades, nós temos 11 cidades de fronteira que estão ganhando com isso. Ou seja, para resumir, eu acho, Armando, que esse tipo de projeto, ele nos acende uma luz, a luz da esperança, de que realmente existe possibilidade de nós criarmos um equilíbrio, uma harmonia no desenvolvimento de um país que muitas vezes só beneficia os grandes centros. Deputado Frederico Antunes, vamos migrar para a política. Seu partido, PP, Progressistas, ex-PP, foi o partido que ficou em segundo lugar entre os partidos que elegeram prefeitos. 685 prefeitos. Em 2016 foram 495, portanto, houve um aumento de 190 prefeituras. O primeiro colocado foi o MDB, e eu lhe pergunto, houve uma revitalização do partido? A saída, a autoextinção de Paulo Maluf colaborou nesse sentido? Pergunta mais difícil que eu já recebi agora, porque falar sobre a família da gente é mais complicado. Eu vou me ater no Rio Grande do Sul, tá? Que nós aumentamos 135 para 145. Sim. Que é o maior número de prefeituras. É o maior número de prefeituras do partido no Brasil. Isso é fruto de um experiente dirigente partidário. Eu vou dedicar ao Celso Bernardes, não só a ele, mas principalmente a ele, a sua capacidade
de se dedicar a fazer a política partidária. Né? Atender todos os futuros pretensos candidatos, os já eleitos, os que querem entrar na carreira, né? Quebrando essa omissão que eu acho o pior de tudo, as pessoas se omitirem da atividade pública, política, né? Porque os comentaristas críticos da atividade política, eles, em parte, poderiam ceder seu tempo para serem também agentes da boa política. É verdade. Então, a omissão ela acaba prejudicando que alguns que poderiam entrar, né, não entram. Então, o nosso partido foi chamando pessoas, reoxigenando quadros e, logicamente, mantendo aqueles que demonstraram capacidade e competência na sua atividade, porque o voto democrático reelegeu ou manteve, né, mandatos nos parlamentos municipais. Então, eu acho que... Agora, teve duas perdas que eu acho que eu gostaria que o senhor comentasse. Uma mais antiga e outra talvez mais recente. O Marcel Van Hatten, que foi para o Novo, deputado federal mais votado da última eleição, e o Ricardo Gomes, que saiu do PP, foi para o DEM, vice-prefeito. Essas duas saídas, como é que o PP viu essas saídas? Eu acho que eles têm que agradecer o progressista, porque eles começaram nos progressistas. E dois excelentes agentes públicos. Amigos meus, né? O Marcel e o Ricardo. Mas eles escolheram, o Marcel foi presidente da juventude, concorreu à juventude dos progressistas, o Ricardo fez toda a sua vida também, né? E eu acho que eles aprenderam bastante com os progressistas e foram para o Novo. Deputado, o senhor fez uma referência ao presidente Celso Bernardi, aqui eu acrescento, até para homenageá-lo, reconhecê-lo como grande dirigente, nós que convivemos com dirigentes de todos os partidos, o presidente Celso jamais se negou a falar em momento algum, momentos de crise do partido, momentos difíceis, me refiro assim, aos últimos 20 e poucos anos, ele sempre esteve disponível, ele jamais deixou de atender um telefonema, ele jamais deixou de conceder uma entrevista presencial. Esse mérito o Celso Bernardi tem e ele serve de modelo para outros dirigentes partidários que muitas vezes assim não agem. Quero voltar à questão financeira. O Rio Grande do Sul, assim como outros estados exportadores, durante anos e anos discutiu, lutou e perdeu muito, porque a Lei Candir de 1996, ela foi aplicada em 97, 98, depois houve um desleixo do governo federal e o dinheiro deixou de ser repassado na medida em que estava proposta em lei. O senhor presidiu uma comissão especial que pressionou fortemente com seus colegas no sentido que a lei viesse a ser cumprida. Foram encaminhadas ações para o Supremo Tribunal Federal, houve decisões, muitas delas não cumpridas. Bom, o final é que está começando a vir um valor muito aquém do que deveria o Rio Grande do Sul e outros estados que isentam as exportações da cobrança de tributos. O senhor acha que esse esforço que a Assembleia Legislativa, a partir da sua liderança, não deveria ter sido seguido pela bancada federal e outras bancadas federais de outros estados? Porque a impressão que me dá é que os parlamentares não foram suficientemente insistentes com o governo federal e se curvaram por algum motivo. Porque por tantos e tantos anos nós perdemos recursos que faltaram e continuam faltando. Que avaliação o senhor faz sobre o comportamento da bancada federal, que, para mim, foi omissa na cobrança da Lei Candir? Bom, eu acho que nós paramos de ter uma ilusão, independentemente dos valores que estão sendo repassados, que são bem menores daquilo que nós tínhamos a expectativa que fossem. Mas não paramos de nos iludir. Nós temos um crédito aí de 50 bilhões de reais que dá para quitar a dívida que nós temos com a União. Era usado como solução mágica, né? Era usado como solução mágica. A lei existe no Brasil para ser cumprida
ou algumas não precisam ser cumpridas, sobretudo pelo poder central, que foi caloteiro e até vigarista com os estados. Ou não tem foi? toda a razão. Não, é caloteiro, foi caloteiro e será caloteiro enquanto não mudar o Pacto Federativo. Não tivemos uma grande mudança no que diz respeito ao chamado Pacto Federativo. Nós somos escravos da União. Nós mendigamos para a União, municípios e estados. Mendigamos um dinheiro que sai daqui. Que sai daqui. Dos municípios. Que sai daqui. Inclusive com o esforço que a gente faz, e aí tu vê a crise nossa tributária, ela também tem muito a ver com o que o Armando está comentando agora, que seria o ressarcimento daquilo que o Estado abre mão de arrecadar, do imposto mais importante para ele e para os municípios, que é o ICMS. Né? O ICMS também tem 25% toca aos municípios. Então, eu acho, Armando, que esse assunto encerrado, foi votado, inclusive, quase por unanimidade no Congresso Nacional. Né? Inclusive, tem algumas bancadas que subiram na tribuna, na Assembleia, alguns dias atrás, aí encerra o ano, que diziam o seguinte: é um absurdo, o governo atual deveria ter questionado esses valores rasos, pequenos, ínfimos, que estão sendo agora pagos na compensação da Lei Candir, e não fez nada. Só o governador Eduardo Leite fez uma comissão, trabalhou esse assunto, foi em nível estadual, assim como outros fizeram. Agora, o partido de quem estava falando na tribuna teve 14 anos de poder no Brasil e não fez nada. E mais, a bancada inteira, tanto no Senado como na Câmara Federal, aprovou. Aí as pessoas se dão conta que estão falando demais. Eu acredito que um dos problemas que nós... Agora, constatar o fato de que o governo federal é caloteiro e também acho que não desculpa o fato de que a questão da Lei Candir, como tu bem colocaste aí, ela era utilizada por muitos que não queriam fazer nenhuma reforma necessária, sim, para além da Lei Candir, como desculpa de que havia a Lei Candir aguardando, ou seja, esse crédito. Todos nós. Não precisamos privatizar, não precisamos fazer reforma administrativa. Precisava fazer tudo isso e cobrar a Lei Candir. Mas não queria fazer nada disso porque tinha a Lei Candir. Não lhe parece? Não, isso é perfeito. Inclusive, eu quero dizer que... Eu até dizia, a Lei Candir é ouro de tolo. Eu disse uma vez aqui no programa. E eu quero dizer que isso era geral. Nós todos tínhamos isso como algo possível de ser cobrado, ou pelo menos que fosse tentado ser cobrado. E chegamos quase a essa cobrança. Se eu não me engano, o PLC 511, PLR, não sei como é que chama lá, Projeto de Lei Complementar 511, que estava pronto para ser votado. Inclusive o Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal... STJ? Determinou que o Parlamento, a Câmara e o Senado votassem em um ano. Depois deu mais um prazo. Aí ficou em véspera da eleição. Aí nós fomos lá cobrar, que na época era ainda o presidente o mesmo, o Rodrigo Maia. Ele disse, não tem como cobrar isso, porque se nós botar isso na conta, isso vai ser impagável. Eu digo, só um pouquinho, teu estado, eu estive lá, Rio de Janeiro. Sim, mas não adianta nós votarmos, que depois não vai pagar, mas só um pouquinho. Nós temos que botar em votação, vota outras questões, votado. A União vai ter que fazer o quê? Sentar com cada um dos estados e criar um acordo. Se nós não fizermos isso, nós vamos ficar em desvantagem, como ficamos. E fizemos o possível de algum repasse, bem menos daquilo que nós tínhamos como algo que deveria ser contabilizado por termos aberto mão da arrecadação do principal imposto, que é o ICMS. Foi um pagamento simbólico. É um pagamento simbólico, está acontecendo, enfim. Deputado, passou, hoje, mas aí não tem mais ilusão. Isso hoje que você estava falando é verdade. A Secretaria do Tesouro Nacional informou que a dívida pública federal atingiu 5 trilhões de reais. Este valor, comparado com a dívida em 2019, temos aí um acréscimo de 761 bilhões de reais, que é o valor, é a soma do auxílio emergencial necessário com as outras despesas para o combate à pandemia. 5 trilhões de reais.
E temos, sobretudo no Congresso Nacional, uma oposição que exige o aumento do endividamento. Qual é a sua posição sobre isso? O senhor acha que algum dia nós vamos pagar nunca esse valor? E outra coisa, é assustador, nós estamos com juros hoje em 2% e mesmo assim o valor pago de juros é assustador. Como é que o senhor vê esse quadro que compromete o progresso, o desenvolvimento e valores que poderiam estar sendo carreados para um sentido social? Eu vou pedir para o deputado segurar a resposta e deixar ela para o segundo bloco, por causa do tempo, nós temos que fazer o break. Voltamos na sequência, estamos com o deputado Frederico Antunes, aqui na bancada comigo, Cláudio Andrade e Armando Burdi. Você está conectado através dos nossos canais nas redes sociais, pelos canais 24 e 524 na net. E lembrando sempre, sua participação é muito importante, deixe a sua mensagem, seu comentário através do live stream que está no ar nesse exato momento no Facebook. Já retornamos. Estamos de volta nessa edição especial do Cruzando as Conversas aqui com o deputado Frederico Antunes. Falamos sobre a questão tributária do Rio Grande do Sul, também a competitividade. Vamos falar de previdência, vamos agora ouvir o deputado respondendo à pergunta formulada pelo Armando Burdi ao fim do primeiro bloco. Lembrando que este programa está sendo transmitido nas principais praças do Rio Grande do Sul através dos canais 24 e 524 da Claro Net TV, pelas redes sociais no Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. E depois você encontra ele lá no nosso podcast, Cruzando as Conversas, no Spotify, Google Podcasts e demais agregadores, e também no nosso site rdctv.com.br. Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. De Portucolor, soluções gráficas, que atende pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelas redes sociais. Você pode ter os serviços da Portucolor na sua casa. E também Clube do Remédio. Acesse www.clubedoremedio.com.br. Para você que gasta muito com medicamentos, economize com o Clube do Remédio. Os maiores descontos em medicamentos você encontra lá. Quer recapitular a pergunta brevemente, Armando? Vamos para quem está chegando em casa. O Tesouro Nacional divulgou hoje que a dívida pública federal atingiu 5 trilhões de reais. E como é que um país... Desculpe, perdão aqui. Eu estou buscando... O Inter. Não, era um mito, era algum vídeo do Bolsonaro, né? Eu estou buscando aqui o... Tudo bem. Estou buscando o jurômetro. Mas a pergunta que eu lhe faço é se um país que deve 5 trilhões de reais, que teve um aumento de 761 bilhões em relação à dívida, ao total da dívida do ano anterior, que só vê essa dívida crescer e não tem recursos suficientes para investimentos e para as questões fundamentais, obrigação constitucional, educação, saúde. O que nós estamos pagando, o que nós pagamos no ano passado de juros, suplantou em 2 vezes o orçamento dos Ministérios da Saúde e da Educação. E a cultura da gastança, ela é consagrada, permanente, eterna em Brasília. O senhor acha que isso algum dia vai mudar? Não, eu acho que está mudando, Armando. Eu acho que o governo federal atual, ele tem mostrado, né, muita dedicação a fazer com que exista vamos dizer assim, uma mudança nesses desequilíbrios, né, que existiam no passado. Eu acho que vale a pena ressaltar o seguinte, deputado. 2019 foi um ano em que houve uma pequena redução na dívida pública através da diminuição dos juros e também do teto de gastos. Isso aconteceu. 2020 foi esse ano espetacular aí, que nós tivemos ao contrário, né?
tu tem levou a razão. essa necessidade de impressão de moeda, de emissão de crédito. E daí subiu a dívida. Eu acho que nós fizemos uma reforma trabalhista importante no país, né? Nós fizemos outras reformas, desburocratizamos o que deveria ser desburocratizado, não tanto quanto ainda se espera, mas criamos vamos dizer assim, uma convicção de que havia, né, uma burocratização no nosso país que impedia a possibilidade, né, do empreendedor fazer o que queria fazer para poder gerar a capacidade arrecadatória maior para o Estado e a sobrevivência, inclusive, das suas empresas. Nós fizemos o que era necessário, que era abrir mão daquilo que o Estado dominava como empresas estatais e que era necessário ser feito. Não tinha mais condições de nós continuar mantendo, de nós fazermos a manutenção de empresas que poderiam ir para as mãos da iniciativa privada, que não só tiraria esse peso do Estado, mas como também nos daria a capacidade de que os serviços fossem melhor prestados. Ao longo dos últimos anos, nós estamos vendo, sim, e eu vou voltar um pouco até no Temer, tá? Nós estamos vendo mudanças importantes. O governo Temer foi um governo amplamente reformista que tem que ser relembrado mesmo. Então, nós estamos muito longe daquilo que nós devemos alcançar, mas já estamos fazendo, Armando, exercícios importantes para buscar esse equilíbrio de um número absurdo, que é esse de 5 trilhões de reais. Agora, como disse também o Guilherme, nós vivemos um ano pandêmico, o Estado teve que patrocinar, vamos dizer, a manutenção do equilíbrio social. Claro. Né? E os estados foram beneficiados em relação a isso. Mas que as pessoas estão mais cientes, né, da necessidade de reformas, estão. Localizei o placar eletrônico Jurômetro. Desde o primeiro minuto do dia 1º de janeiro deste ano até agora, esse instante, o governo federal já pagou 1.782 milhões de reais só de juros. Cláudio Andrade. Gostaria vamos falar então, a questão tributária vai embora, mas eu quero tocar em outro assunto que a gente tinha comentado antes com o deputado Frederico Antunes no início do programa, sobre previdências. O Estado do Rio Grande do Sul tem aí um orçamento quase total comprometido com a Previdência. Já mexeram em algumas coisas, já tivemos algumas reformas. Isso de fato vai surgir efeito, tem que mexer em outras. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Como é que é essa matemática, deputado, para a gente falar em assuntos que são tabus aqui no Estado? Vamos falar a verdade, que Previdência, reforma tributária, mas principalmente a Previdência, parece que não se fala, não se pode tocar, não se pode mexer. Como é que está sendo essa questão aí para resolver essa folha comprometida só com a Previdência aí do Estado? Lembrando que tem a Previdência dos militares que precisa eventualmente ser discutida, né? Foi discutida e debatida e aprovada dos professores policiais e tal, mas não dos civis. Dos civis, mas não dos militares. Bom, a questão da Previdência, ela assim como outras questões, quando qualquer aumento de cumprimento que tu vá fazer ao cidadão, ele não vai gostar. Sim. Ele logicamente prefere diminuir a sua necessidade de aporte sobre qualquer questão. Sim. Né? Ainda mais quando está acostumado. Até do seu condomínio. Sim. Né? Qualquer coisa. Ainda mais quando está acostumado. Enfim, é uma responsabilidade que alguém tem que pagar. Então, se eu sou condômino e eu não pago, alguém vai pagar o preço por mim e nós não temos no final do mês fechado as contas. Então, a Previdência, sim. Durante um bom período, o Estado aportava 100% da responsabilidade, que seria 50%, tipo o que acontece na vida normal, que o empregador e o empregado ele fazia o aporte de 100%. Isso é importante. Lá no governo Brito, começou a ser cobrado, se eu não me engano foi no Brito, 1,pouco% do funcionário. Depois o Rigoto fez uma alteração, aumentando um pouco também a responsabilidade do funcionário. Depois teve uma sequência, depois, todos os outros governos, alguma mudança houve. Inclusive a criação da Previdência Complementar,
a partir de 2015. E antes o Tarso Genro também fez uma alteração, criou o fundo previdenciário. Ou seja, todo mundo tratou desse assunto, porque ele sempre foi muito caro para o Estado. É um Estado que vinha patrocinando 100% aquilo que deveria ser compartilhado, como é na vida privada. Porque de se qualquer alguém pessoa, paga. cidadão civil, que não é funcionário público, ele tem que pagar 50%, Sim. ele tem a empresa que aporta Tem que ele. pagar. O Estado vinha patrocinando isso. Eu vou mencionar aqui a reforma previdenciária federal, que foi feita em 2 regimes, né? Você tinha o regime dos trabalhadores da iniciativa privada e você tinha o outro especial, que era dos militares, que é por causa da legislação. Sim. Os militares representam na Previdência Nacional 50% do déficit. 50% do déficit. São quantos militares? É um ínfimo número de pessoas comparado ao conjunto da sociedade. Né? Sim. É uma desproporção muito grande. E é por isso que é necessário enfrentar essa polêmica. E por isso que a gente não avançou na nossa, que vamos fazer agora no início do ano legislativo, que começa daqui a alguns dias, em relação à reforma previdenciária dos militares no Rio Grande do Sul. Porque havia uma dúvida, uma certeza, vamos dizer assim, uma dificuldade de certeza jurídica sobre poderem os estados legislarem de uma previdência para os militares de cada um dos entes, né? Estados. E se não deveria seguir a legislação federal, que estabeleceu 10,5%, se eu não me engano, linear. Como nós temos aqui no estado 14%, hoje 14%, mas logicamente que aqueles que estão jubilados ou aposentados, eles não pagam previdência, então nós estamos criando uma escala de 7,5 a 22, a partir de quem se aposenta. De um piso, Sim. Né? Respeitando inclusive o piso do INSS, né? A partir de um piso salarial até quem ganha o salário teto. Né? Quem ganha menos paga menos, quem ganha mais paga mais. E fizemos isso nos civis e não fizemos por uma incerteza de se era possível fazer. Agora nós temos mais certeza que é possível fazer. Por isso nós votamos o projeto no final do ano. Não votamos porque só conseguimos votar, né, a parte da reforma tributária que foi possível. E passamos agora para o início do ano legislativo. Combinamos, né, com o governador que nós vamos colocar o regime de urgência no projeto já na abertura do período legislativo. Se vamos conseguir, não sei, mas me parece que era necessário. Já fazer agora. Fazermos a mesma coisa. Isso significa, Guilherme, nós tivemos aí uma economia, só no ano passado, economia que eu digo para o aporte para cobrir o déficit de previdência dos civis no estado do Rio Grande do Sul, de mais de 500 milhões de reais num ano. O dos militares vai significar em torno de 300 milhões de reais. 300 milhões de reais por ano. E novamente a proporção, eu toco na proporção, porque ela é fundamental. Quantos são militares e quantos não são. Né? Sim. Não, e tu pega assim, ó, até uma faixa salarial, se eu não me engano, acima de 10 mil reais, 10 mil reais, que ganha um servidor da Polícia Militar, ele vai pagar menos previdência que ele paga hoje. Ele paga 14%, ele vai pagar menos de 14%. A partir daí é que ele começa a ter, né, um percentual que pode chegar a mais de 14% e que não pode passar de 16,5% da sua média. Sim. Se ele vai pagar 2,5% para contribuir com um déficit que é um déficit que mais à frente, se nós não resolvermos isso, pode estourar e pode prejudicar todo mundo. Vai estourar, com certeza. Só para pegar o gancho dos precatórios, então, que é outro problema também do Estado. Os precatórios é uma espada na cabeça do Estado. Olha o valor total hoje, deputado. O senhor presidiu 30 bilhões. A comissão? Como? Eu vou te falar assim, ó, os últimos números a gente previa aí, não aumentou nos últimos anos. Isso é uma coisa interessante que tu perguntou agora. O saudoso Antônio Carlos Baldi dizia que o Estado é detentor do monopólio do calote. Eu não me esqueço dessa frase dele. Porque, na verdade, os equívocos legislativos e provocados pelos executivos e muitas vezes respaldados pelos legislativos, eles foram judicializados. E isso virou, né, precatórios. Né? São cartas que nunca se paga. O Estado ele é bom para cobrar e péssimo para pagar. Isso. Ele é
ágil para cobrar. Ele Devo, não nego. Ele é... Pago quando posso. Não pagarei nunca. Ele é frio e calculista para cobrar e ele é lerdo e olha para os lados quando alguém chama ele para pagar. Tá? Então, os precatórios foi isso, foi por equívocos, enfim, direito decretado, ou seja, líquido e certo que o Estado tem que pagar e ele não tem pago. O que acontece, e aí tu vê... Eu lembro que na época a governadora Ieda executou um plano de pagamentos precatórios. Todos os governos, eles vêm buscando fazer. Agora, a regra federal, que é a lei federal que acaba determinando a responsabilidade do quanto tem que ser pago, ela tem flexibilizado o calendário da necessidade do cumprimento. Então, já se mudou 2 vezes através de PECs. Eu acho que agora está... De edição nunca vai ficando cada vez mais distante. A última, eu acho que foi a emenda 99, que passou para 2024 a 28. As parcelas que têm que ser pagas. O Estado tem uma responsabilidade constitucional de pagar no mínimo 1,5% da sua receita corrente líquida. Isso significaria, o Estado está pagando hoje, o Rio Grande do Sul, algo em torno de 50 milhões de reais disponibilizando para pagamento. Isso fora as compensações e as conciliações. Tá? E a parcela que o Estado deveria estar pagando hoje, que está subliminar, o Estado não está pagando, daria em torno de 300 milhões de reais. Ou seja, nós estamos com uma diferença por mês de 250 milhões a menos do que está pagando. A qualquer momento que cair essa liminar, como dos municípios, por exemplo, os municípios, diferentemente dos estados, os municípios, eu vou dar o caso de Uruguaiana, Uruguaiana tem uma dívida de precatório de mais de 100 milhões de reais, 120 milhões, é uma das maiores devedoras de precatórios por irresponsabilidades administrativas que houve no passado. Pois é. E a dívida de Uruguaiana chegou ao ponto agora no mês de outubro, que foi dado o prazo da pandemia de 3 meses sem pagamento, depois voltaram a cobrar em outubro, ela começou um processo de arrestar valores dos cofres do município, de algo em torno de 2 milhões de parcelas, se o município ter condições de manter o mínimo necessário. Com o Estado, não tem movimento, né, no julgamento da liminar posta. Mas... Tem acordos, né, que vai levando, etc. e tal. Mas é uma espada que nós temos sobre a nossa cabeça. Então tem questão dos 60 anos também ali, quando a pessoa... Bom, aí tu tens as preferências, né? Sim. Tu tens acima de 60 anos, tu passa na frente da fila para receber até determinado valor. Deputado Frederico Antunes, o tempo passa, o tempo voa, dizia a propaganda do Bamberinos. Mas a poupança... 22 está aí. Nós teremos no próximo ano uma sucessão no Estado. Como é que o senhor projeta esse cenário? Bom, uma coisa é certa, né? O governador Eduardo Leite não vai ser governador. Não vai à reeleição? Ele não vai à reeleição. Então, o seu partido não abre mão da candidatura? A última vitória do seu partido foi em 82, com Jair Soares. E com a votação que o senador Reins fez, talvez o PP se arrependa de não tê-lo lançado ao Executivo. Não, eu acho que pode ser lançado na próxima. Não, eu sou companheiro do Reins. Não, todos os pepistas Eu estou completando 30 anos de mandato no ano que vem. 30 anos que eu comecei minha carreira como vereador. Fui vereador em Uruguaiana e o Reins prefeito em São Borja. Em São Borja. Sou engenheiro agrônomo e ele é engenheiro agrônomo. Começamos, ele é um pouco mais vivido que eu, é jovem há mais tempo que eu, mas nós começamos juntos. Ele prefeito e eu vereador. Depois eu deputado estadual e ele federal, 5 vezes juntos. Ou seja, temos uma carreira juntos, da mesma região. Fizemos campanha em parceria durante 30 anos. Eu acho que o Reins, ele foi contemplado, e o Estado também, em relação a ele, nessa cadeira do Senado da República. Para o Senado da República. Ele não pode ter nenhuma queixa em relação a isso, porque ele é senador da República por 8 anos. Claro. Né? E eu não vi o Reins discutir finanças do Estado até hoje, do Rio Grande do Sul. Não que ele não conheça, ou que ele não quer discutir, mas ele tem outras situações que ele acaba preferindo falar. E o governador Eduardo Leite acabou tendo que falar durante todos os dias, todas as noites, todos os meses de 2 anos, e vai ter 2 anos ainda para falar muito sobre a preocupação que é administrar o Estado do Rio Grande do Sul com um déficit tão grande.
o cobertor curto, né? Não tem recurso para pagar folha, agora tu começa a pagar folha, tem prazo para pagar folha, Pandemia, tem investimento, estrada, nós investimos 150 milhões de reais, somente 150 pila em manutenção de estrada. O estado que tem a malha rodoviária que nós temos, com toda a produção que nós temos para ser escoada, nós temos 150 pila para pagar. Nós temos 1 bilhão de déficit mensal de previdência, 1 bilhão. Meu Deus. E investimos 150 milhões por ano em estradas. Ou seja, esse enfrentamento tem que acontecer. Portanto, eu acho que quem for suceder o governador Eduardo Leite, ele tem que aproveitar aquilo que tem que ser feito agora e apoiar. E apoiar. Porque aí ele vai pegar um Estado com melhor capacidade de governabilidade. Quem é que quer ser governador do Estado para dizer não toda hora? É verdade. Eu não posso isso, eu não vou te ajudar. Prefeito, aquela só acesso asfáltico eu não vou poder fazer. Os seus hospitais eu não vou poder mandar o recurso. Até o PT se atentou para isso? Até o PT claro que sim, por isso que eu falei em convicção. As pessoas estão mudando a sua forma de agir por convicção. Por convicção. Não tem outro caminho. A esquerda, a direita, o centro, aqui no Rio Grande do Sul, eles têm uma convicção. O Estado realmente ele é deficitário e ele precisa fazer algumas coisas para mudar. E essas coisas que a gente faz, ou que tem que ser feitas para a mudança, elas não são como melhorar o infantil. Eles são cirurgias profundas de quem já está na UTI. Então vai doer, vai ser ruim, mas tem que ser feito. E nós estamos fazendo. Deputado. Nós estamos fazendo e logicamente, estamos fazendo não por um projeto de um governo. Nós estamos fazendo um projeto de Estado. Projeto de Estado. Quem entender isso, ótimo. E eu não estou escolhendo aqui, hein? Sim. Eu não escolho aqui, eu acho que ninguém deveria escolher. Que quem está apoiando é oposição à situação. Quem está apoiando, ele tem o senso da responsabilidade de Estado. E isso tem que ser saudado. Isso é verdade. Deputado, até a gestão anterior, o governo dizia que a dívida total do Rio Grande do Sul, do governo do Rio Grande do Sul, era de 60 bilhões. E quando a atual gestão assumiu, disse, não, esse número está equivocado. Vai a 100 bilhões, porque 60 bilhões é o valor que o governo do Rio Grande do Sul deve à União. Agora, deixavam fora da conta caixa único, precatórios, depósitos judiciais. Eu parabenizo e mais uma vez faço essa constatação e parabenizo pelo realismo. Senão ficavam, 60 bilhões, são 100. Quando nós discutimos o Estado, nós estamos falando de um Estado que deve 100 bilhões de reais, uma situação gravíssima. Olha, Armando, agora me passou aqui na cabeça um tema que muitas vezes todos nós falamos, que é o problema da segurança pública. Pois é. Nós estamos com estatísticas de melhorias do serviço de segurança pública no estado do Rio Grande do Sul. Ou seja, o povo que clama por preservação de vidas, ou clamava, continua clamando e vai continuar ainda, por manutenção da sua segurança, há X tempo atrás, ele dizia o seguinte, não dá para sair nas ruas. É verdade. Aí eu lhe pergunto, já que tu falaste de segurança, fiz um comentário esses tempos aqui no portal RDC, inclusive, relativo ao chamamento por parte do governo do estado de funcionários aí para a máquina, uma parte deles da área fazendária, que vão custar 62 milhões de reais, incrementando aí a já esgoelada parte do orçamento destinado à folha. Não é um erro? Antes de responder essa pergunta, eu vou continuar só para terminar. Mas é que eu tinha que encerrar aqui. Na questão da segurança pública. Olha só, o governador anterior ao Sartori, o Tarso Genro, ele propôs aumentos salariais que foram pagos na gestão anterior. Foi uma irresponsabilidade fiscal. Na saída ali, né? Não sei como o Tribunal de Contas permitiu isso. Na saída, Que o Sartori cumpriu nos 4 anos. Sem chiar. Agora eu quero dizer o seguinte, que belo investimento. A segurança pública está dando retorno ao estado do Rio Grande do Sul. Os agentes de segurança pública estão dando retorno ao Rio Grande do Sul. E aí nós temos que dizer o seguinte, no meio de todas essas dificuldades, nós estamos melhorando serviços que são cruciais para a nossa vida. Cruciais para a nossa vida.
Segurança é um deles. É verdade. Segurança é um deles. Saúde. Nós estamos no meio de uma pandemia e colocamos em dia o repasse dos recursos para todos os hospitais do Rio Grande do Sul que vinham atrasados há bom tempo. É verdade. Para as prefeituras, a mesma coisa. Fizemos investimentos para não deixar ninguém passar por dificuldades que outros estados estão passando. Criamos um modelo de cuidado com as pessoas que pode ter sido um modelo ruim quando tu limita, né, a vida e o funcionamento da máquina, da economia, né, daqueles que fazem parte da economia. Mas o sentido era não passarmos por situações, né, que são as piores do mundo, de vermos pessoas morrendo sem ter o mínimo de cuidado. Então, eu me referi a isto porque temos fatos bons, né, e não estou falando ao nosso governo, eu estou falando de gestos e ações políticas responsáveis, com o apoio do Parlamento Gaúcho, maciço do Parlamento Gaúcho. Nós votamos 84 projetos, aprovamos 84 projetos na Assembleia, não tivemos um projeto reprovado na Assembleia Legislativa. Em relação à recolocação de efetivos, com as mudanças das regras previdenciárias, nós tivemos acelerou o processo de busca de aposentadorias, né? Que é uma coisa prevista. Que era uma coisa prevista. Tanto é que o governador fez uma programação só na área da segurança, e está sendo cumprida, de reposição de quadros ano a ano até o final da gestão. E outras áreas também ficaram defasadas, né? E que são importantes, são cruciais, porque a gente fala da fazenda sempre olhando o monstro, né? A fazenda que cobra, mas é a fazenda que faz o recurso entrar para manter o essencial. E nós estamos com uma defasagem grande de servidores da fazenda, assim como de outras áreas que vão ser, elas também repostas efetivas, como o IP, se eu não me engano, o IP e outros tantos aí que estão com defasagem adequada. Ou seja, eu acho que nós estamos vivendo uma época que a era virtual, vamos dizer, que ela vai só aumentar a sua capilaridade, a sua necessidade. O sistema, né? Mas o ser humano ele não vai ser substituído tão cedo para algumas funções. E elas são essenciais. Então, quando tu fala em custo, eu também gostaria que a gente pensasse em investimento, desde que esses funcionários cumpram a sua missão, de serem responsáveis, de serem capazes, de retornarem o Estado, né? E aquilo que o Estado está apostando neles como carreira. Agora, se não retornarem o Estado, nós estamos tendo prejuízo. E, portanto, eu sou a favor, por exemplo, da meritocracia. Né? Desde a época da IEDA, quando ela buscou implantar o sistema de meritocracia no Estado, eu levantei a bandeira, disse, olha, isso é o correto. Né? Nós temos que medir por índices. Quer dizer, diminui a evasão escolar, diminui repetência, alfabetização, tu tens aí como ter um conjunto daqueles que são que está acontecendo, fazem parte, né, de um trabalho que é fundamental para a retomada de crescimento, para o desenvolvimento de um país, de um estado, de uma comunidade, que são os educadores. Eles merecem automaticamente, né, além daquilo que eles recebem, percebem pelas suas carreiras, eles merecem sim, né, um plus para serem incentivados a continuar fazendo aquilo que é crucial para todos nós. Nós estamos já no limiar do tempo, falta poucos minutos, então eu vou lhe fazer uma última pergunta. A minha pergunta é a seguinte, o senhor apostaria, ou o senhor levaria adiante um projeto de PEC ou um projeto de lei no sentido de estabelecer no Rio Grande do Sul o mesmo tipo de controle existente hoje nas contas públicas federais, no caso, um teto de gastos para o Rio Grande do Sul? Já está correndo, né? O teto de gastos... Vai ser encampado como pauta do governo? Já está protocolado, ele vai ser votado, nós esperamos votar, porque a proposta de emenda constitucional, que foi protocolada antes, ela caiu e ela... Eu vejo como um projeto importante. E nós resolvemos colocar dois em um, né? Nós temos o duodécimo e o teto de gastos numa só. Isso. E ele está protocolado e ele deve ser votado até, no calendário que eu imagino, o mais tardar até o mês de maio. Nós devemos estar votando a PEC, porque ela tem que passar ainda por alguns estágios, mas ela já está correndo prazo. Ela só congelou o prazo do recesso. Tem o trâmite. E depois ela retoma agora. Eu estou até vendo aqui,
Eu estou vendo o número da PEC aqui, pô. Deputado, Não está no meu Minha alcance. última mas, pergunta. Quando achar, a gente informa. minha última Vai lá, pergunta. Armando. Tem que ser Como rapidinho. líder do governo, o senhor tem opinião, o senhor tem peso, o senhor compartilha, o senhor é muito solidário com o governador, está sempre no palácio, tomando decisões. Durante a pandemia, qual foi o momento mais tenso e mais difícil enfrentado? Que o senhor, o governador, os demais integrantes da equipe acabaram enfrentando? Vai lá. Não, eu acho que foi justamente na necessidade de criar uma restrição de circulação das pessoas. Não tem quem sofra menos vendo empresas fechadas, restrição de As pessoas trabalhadores, né, enfim, pessoas perdendo emprego. Né? Acho que o momento mais difícil foi esse. Por mais que a gente queria demonstrar, né, que a gente estava preservando o mais caro para as pessoas, que eram suas vidas, ao mesmo tempo, o governador sofreu muito com isso, nós sofremos todos, os gestores municipais, imagino, todos, né? Não queria estar no lugar. Porque dizia assim, olha, vamos nos afastar um pouco, porque se nós nos juntarmos, vai ter uma ebulição e nós não vamos conseguir dar vazão nos pontos de atendimento à saúde. E vai começar a morrer gente na fila, né? Vai faltar atendimento. Então a gente vai ter que cuidar disso. E criamos então o distanciamento, né? Controlado por bandeiras, etc. e tal. A Arima está me ajudando agora é a PEC 286. Perfeito. Registrado. Que é o que está protocolado. Então, essa dúvida foi essa, viu, Armando? É difícil tu ouvir, né, uma série de segmentos organizados da sociedade importantes, né? Dizer o seguinte, poxa, eu vou ter que manter minha loja fechada, eu não vou abrir, não vou poder fazer um evento, não vou poder, né, cumprir minha profissão. Isso realmente foi muito complicado. Muito bem. Deputado, gostaria de lhe agradecer muito a presença aqui essa noite no Cruzando as Conversas. Como eu imaginei no início do programa, foi de muita valia, Sensacional. foi muito produtivo, Vamos foi muito trazer mais. esclarecedor. Espero que o senhor volte outras vezes. Eu sei que o senhor tem uma agenda muito cheia, mas é bom ouvi-lo. O senhor tem uma experiência legislativa aí que é fora de sério e eu acho que é sempre importante ter a presença de alguém que conhece o trâmite legislativo, conhece a situação do Estado, aqui falando para o nosso público. Então, lhe deixo com a última palavra. Obrigado. Não, eu que agradeço, né, a possibilidade de estar junto com vocês. Eu estava em falta, não vindo no programa, logicamente, com essa questão da pandemia, a gente fez muitos programas virtuais e tal, mas nada como estar aqui ao teu lado, ao lado do Cláudio, do Armando, com os telespectadores nos vendo aqui juntos, né, ao vivo, podendo perguntar, responder e também aprender com vocês, né, sobre aquilo que vocês se dedicam, né, que é buscar informar melhor as pessoas daquilo que elas precisam ter como instrumentos para sobreviverem com mais capacidade e dignidade. E vocês fazem um papel maravilhoso em relação a isso. E eu cumprimento a RDC, né? Eu sou um telespectador da RDC. Obrigado. E desejo aí que a RDC continue crescendo, porque ela trata efetivamente da vida dos gaúchos, aquilo que os gaúchos e as gaúchas querem saber. Então, parabéns a ti, Guilherme, Cláudio, Armando, e vamos seguir em frente. Muito bem. Deputado Frederico Antunes aqui conosco. Cláudio, obrigado. Amanhã, Portal RDC, às 14 horas. Ao vivo. Ao vivo. Armando Burdi, obrigado pela parceria. Eu que agradeço e dizer que tenho o prazer de diariamente participar do programa apresentado às 17h30. E em breve no programa do Burdi também. Diariamente, minha coluna no site rdctv.com.br. E em breve o programa do Burdi. Eu não vou dar spoiler de quando. Obrigado, deputado. Vamos fazer um intervalo, voltamos com o João Carlos Silva. A disputa pela presidência da Câmara dos Deputados esquenta e aparentemente o cavalo governista está na frente. O cavalo no sentido positivo da corrida, tá? Não estou comparando com o bicho. Estou fazendo aqui uma metáfora pela disputa, né? O Arthur Lira em vantagem aí. Inclusive hoje o Rodrigo Maia muito irritado hoje numa coletiva, né?
demonstrando que a situação não está fácil aí para o bloco que apoia o Baleia Rossi. João Carlos Silva vai nos contar mais. Já voltamos. Já ganhou o líder. Bom. Ganhou. Estamos de volta com o último bloco de hoje do Cruzando as Conversas, o último bloco de João Carlos Silva, trazendo sempre a perspectiva, as informações dos bastidores do poder lá de Brasília. O nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você, de Porto Color, soluções gráficas, e também de Clube do Remédio. Acesse www.clubedoremedio.com.br. João Carlos Silva, boa noite. Tudo bem aí em Brasília? Boa noite, Macalossi, telespectadores, tudo bem e vocês? Tudo tranquilo. João, o que está acontecendo com a canoa do Baleia Rossi? Hoje eu ouvi uma entrevista coletiva do presidente da Câmara, o Rodrigo Maia. Ele estava primeiro esbaforido, depois demonstrou, ele que é um sujeito muito calmo, estar meio irritado. E daí ele fez certos apontamentos interessantes. Dentre eles, o da intervenção violenta do governo na disputa. E dizem muitos que a campanha do Arthur Lira ganhou novamente um momentum e que ele está não apenas em vantagem, mas com ampla vantagem, e alguns dizem até com a possibilidade de ganhar no primeiro turno. Como é que está isso aí em Brasília? Desata esse nó para nós, João. O governo é governo, né? O governo com a caneta na mão faz um estrago danado. Sim. O presidente Bolsonaro colocou a tropa de choque dele na rua, nos bastidores, para garantir a eleição no primeiro turno de Arthur Lira. Claro que a candidatura do deputado Baleia Rossi enfraqueceu nesses últimos 3 dias, mas ainda, dentro do próprio MDB e dos partidos que compõem a aliança pela candidatura do Baleia, uma esperança ainda de reverter o jogo. Claro, o governo tem as armas na mão, tem os cargos nas mãos e correu atrás do MDB para tirar os cargos que o MDB tem nos estados e causando um desconforto Claro, isso sempre acontece nos apoiadores do deputado Baleia Rossi. Agora, evidentemente, que todos têm que saber que o perdedor, o grupo perdedor na Câmara, o grupo perdedor no Senado, a trombeta vai tocar com relação ao entendimento do presidente da República. Isso aí é óbvio. A partir do dia 3 de fevereiro, na hora que o Congresso já estiver em pauta, já vai ser colocado aí as discussões serão colocadas com relação ao impeachment do presidente da República. O deputado que vencer, caso Lira vença as eleições, ou caso Lira perca as eleições, a canoa vai continuar no mesmo rumo. Eu vejo que, pelas atitudes aí, dos últimos dias do presidente da República, o ministro da Saúde, o Supremo apertando o ministro da Saúde, o Ministério da Saúde, para detalhar uma série de coisas. Esse assunto agora, que veio à tona, das compras governamentais e o destempero do presidente da República, hoje, dizendo para os jornalistas pegarem o leite condensado e darem rumo do jeito que eles acharem conveniente, isso ficou muito ruim. Até porque o Bolsonaro... Desculpe, é jornalístico, não é palavra nossa, eu acho que tem que ser utilizado o termo que o presidente usou. Ele disse para os jornalistas enfiarem a lata de leite condensado no rabo. Foi isso que ele disse, numa churrascaria, na companhia de apoiadores. Desculpe, não é baixo calão, não é nada disso, são as palavras usadas pelo presidente que se tornaram notícia. Portanto, eu dou a notícia como ela veio. Não, sim. O presidente da República, qualquer palavra que ele diz, vira um tumulto, né? Vira mídia, que é o presidente da República. Aí você tem hoje a notícia que a situação em Manaus complicou muito, piorou. A situação em alguns estados brasileiros também está ruim. A questão da vacina ainda está andando a passo de tartaruga.
presidente da República não tomou nenhum tipo de posicionamento e perdendo terreno para o governador de São Paulo, que também tem problemas em São Paulo, problemas políticos, problemas institucionais, para a questão dos caminhoneiros hoje lá em São Paulo, buzinaço, greve. Quer dizer, nós estamos aí, naquele famoso ponto de interrogação político. Quem que nós vamos apoiar? Quem que será o candidato em 2022? Porque até agora são várias e várias candidaturas sendo colocadas em pauta. As principais, Jair Bolsonaro e João Dória Júnior. Com rumos não condizentes com aquilo que o eleitor deseja, que o povo brasileiro deseja. E todos nós desejamos hoje a concepção da vacina para salvar vidas. Isso é a coisa mais importante hoje. Não estamos discutindo política 2021, 2022, isso aí é outro departamento. A questão é sobrevivência. E até agora o Ministério da Saúde se manifestou. Tanto é que hoje o Instituto Butantan pressionou o governo federal para que se posicione em relação à aquisição das vacinas, né? Pois é. O que não foi feito até agora, o que eu acho um descalabro. A pauta do ministro da Saúde, Pazuello, até agora é praticamente zero. Não tem apresentação nenhuma para a sociedade brasileira de como será o comportamento do Ministério com relação às vacinas. Você não tem, ele não fala, ele não diz alguma coisa palpável. E o governo depois reclama que o João Dória saiu na frente por causa da vacina, Butantan, essa coisa toda. Na verdade, o governador de São Paulo está usando o seu poder de marketing que ele tem, que é gigante, e implementando em São Paulo aquilo que o presidente da República deveria ter feito muito antes. Esse é o detalhe. Agora, João, voltando um pouco para o que tu tocaste ali antes em relação a qual que vai ser a reação dos parlamentares independente do resultado, me parece que da forma como o governo tratou a disputa na Câmara dos Deputados, ele, independente de ganhar ou perder, consolidou um movimento de oposição que antes estava circunscrito ao pequeno bloco de esquerda, mas que agora ganha adesão de um conjunto de parlamentares de centro e até alguns de centro-direita, e que vão, de alguma maneira, dialogar aí nos próximos tempos, ganhando a presidência sobre o Baleia Rossi ou perdendo com a eleição do Arthur Lira. Sempre lembrando, né, que a disputa aqui, se ela for ganha no primeiro turno, ela pode ser ganha com uma margem não muito grande de votos. Quer dizer, o candidato que ganhar no primeiro turno pode ganhar com um número de votos relativo aos seus opositores somados, que, se examinados os dois conjuntos, vai ser muito parelho. Quer dizer, aqueles que não votaram no Lira e aqueles que votaram no Lira. E daí eu pergunto, com isso o governo não consolidou uma rejeição perene num quadro de parlamentares que antes ele tinha diálogo e, portanto, isso não complica a sua vida? Concordo com a sua observação, muito bem colocada, por sinal. A oposição dentro do Congresso, tanto Câmara e Senado, aumentou muito com relação ao governo Bolsonaro. Ele vai ter agora o seguinte, vamos lá, ganhou Arthur Lira. Os aliados de Baleia Rossi, ele vai ter travamento de pauta na Câmara, projeto não vai andar e todas as sessões, a cornetagem para o impeachment do presidente. Isso aí, destravamento de engavetar aquilo que os pedidos de impeachment que estão lá na gaveta da presidência da Câmara e por aí afora. O Senado, a mesma coisa. O presidente nunca teve uma paz celestial na Câmara. Claro que as votações foram perfeitas, o governo ganhou bastante votações do Congresso, da Câmara e do Senado. Só que agora o jogo mudou. O jogo mudou que vai ter perdedor e ganhador. Não vai ter empate, Câmara e Senado. Quem perder vai partir para cima do governo. Isso aí já está explícito, tanto no Senado como na Câmara. Você conversa com os deputados que estão com Baleia, senadores que estão contra o candidato do governo. Isso aí é uma voz corrente. E um detalhe, eu acho que, dependendo do resultado de Câmara e Senado, o fator MDB nessa questão governamental do presidente Bolsonaro vai ser um fator importantíssimo. Por quê? É o maior partido do Brasil, vai começar a pautar as questões dentro do Congresso Nacional, vai incomodar o governo, incomodar muito. Isso se não tiver os cargos de volta nas negociações.
os parlamentares vão lavar as mãos com relação a Bolsonaro e vão criar confusões sistemáticas contra ações do governo que não são plausíveis à população brasileira. Não só o MDB, estou dizendo MDB, PDT, PSDB, uma série de partidos. Muito bem. João, volte aqui essa semana para a gente continuar fazendo análise dessa eleição quente. Agora, uma eleição mais do que polêmica, né, para a Câmara dos Deputados e também para o Senado Federal. Amanhã, gostaria muito de ouvir as suas considerações depois da participação do senador Lazier Martins, que vai estar aqui conosco. Não, com toda certeza. E outra coisa, o presidente da República vai ter agora na sua cola o MDB, o PSDB, grande parte do DEM, a maioria do DEM, o PT, o PDT, o PSB, partidos que vão criar confusão para o governo Bolsonaro. E que já estiveram separados por léguas. Exatamente. Conseguiu Estão uni-los. todos unidos contra o governo Bolsonaro. Ele não, eu sempre disse isso, o governo não terá em 2021 sossego. E eu acho que outro detalhe é importante. Quer dizer, a vitória eventual de um Arthur... O presidente Bolsonaro vai ter que rebolar para se fincar no cargo, prestar contas da sociedade das coisas que ele tem feito, que pode fazer para o país. Evidentemente que o impeachment é ruim para o Brasil, mas se ele não andar do jeito que a música vai tocar no salão, está fora do jogo. E é importante ressaltar o seguinte, só esse aspecto final. A vitória do Arthur Lira não significa paz para o governo, nem entre aqueles que eventualmente poderiam ser considerados base. Porque nós sabemos que esse campo político, chamado centrão fisiológico, ele embarca com facilidade e também desembarca com facilidade, né? A depender de qual que é a condição do presidente. Uma coisa que o centrão não faz é carregar caixão, né? Macalossi, os deputados acham, a grande maioria acha que o Arthur Lira não dá conta de cumprir os acordos que ele vem fazendo no varejo, mesmo ganhar na presidência da Câmara. Porque ele está aliado ao governo, fazendo distribuição de benesses a deputados dentro da Câmara e no governo. Se ele não conseguir essa sua meta, o descontentamento na sua base vai ser gigante. Muito bem. João, obrigado, querido. Amanhã contamos contigo aqui de novo. Uma boa noite a todos, um grande abraço, se cuidem. Um grande abraço para o João Carlos Silva, um abraço e uma boa noite para o meu querido amigo João Carlos Silva, direto de Brasília. Nós vamos ficando por aqui. Amanhã temos o senador Lazier Martins para falar sobre a disputa no Senado, também a deputada Anne Ortiz, o presidente do LIDE do Rio Grande do Sul, Eduardo Fernandes. Fiquem ligados ao Cruzando as Conversas, sempre com as pautas mais importantes do momento para vocês que nos acompanham. Até mais. Cruzando as Conversas. Oferecimento: Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Defendendo quem protege você. Porto Color. E você que gasta muito em farmácia, sabia que os maiores descontos do mercado estão no Clube do Remédio? www.clubedoremedio.com.br